E aí, gente, aqui eu venho de novo bater na tecla do autismo, né? Não que seja um curso só para autismo, mas sim, treino de fala em autismo privilegia muito as crianças que têm esse funcionamento. E aí aqui eu venho lembrar vocês, não para dizer assim, lá vai ela falar diagnóstico de autismo. Todo mundo já sabe o que é. Mas é para mostrar assim que a pessoa com autismo, ela precisa ter alteração significativa nesses dois pilares para a gente chamar de transtorno. Então, alguns diagnósticos errôneos chegam e a criança não tem alteração em um dos pilares ou não tem alteração nos dois, e a gente precisa rever esses diagnósticos. O autismo, ele é uma dificuldade na comunicação social. Então, às vezes, a pessoa diz, não fala é autismo. Gente, é comunicação social. Por exemplo, no exemplo do filhinho dela, ele tem 2 aninhos e pouco, ele já fala tudo. Então, a gente poderia dizer que está tudo bem? Só que na comunicação social, ali na percepção ali da pragmática, onde ele usar ali a linguagem dele em contextos sociais, ele perde um pouco nesse aspecto. Então, ele tem algum déficit na comunicação social, que é onde a gente vai olhar para isso, vai intervir, para ele aprender mais habilidades nesses aspectos, né? Então, dificuldade na comunicação social pode ser tanto a dificuldade de manter o contato visual sustentado, ou em crianças muito novas, a dificuldade com a atenção compartilhada, que é a capacidade da criança tirar o olho do brinquedo e olhar para o outro. Tirar o olho do brinquedo e olhar para o outro, fazer essa triangulação. A dificuldade na atenção compartilhada, ela é até um marcador de diagnóstico em bebês. Não que só a atenção compartilhada vai fechar um diagnóstico de autismo, mas é um importante sinal de alerta, né? Aquele bebê, ele já não está tirando o olho do objeto, olhando para as pessoas. Essa triangulação é um marcador social importante. Então, se a tua criança tem déficit nisso, a gente vai olhar para isso e vai trabalhar. Outro déficit na comunicação social, eu poderia dizer, a dificuldade de apontar. Então, a criança pega o outro pela mão, leva o outro puxando, não olha nem no olho. Então, socialmente, a gente não faz isso, né? Quando a gente quer algo, a gente usa um código para se comunicar com a pessoa. Ei, me dá isso aqui, a gente faz um gesto, a gente fala, mas a gente não pega as pessoas pela mão, sai levando e bota a mão da pessoa no que a gente quer. Então, algumas questões dessas são mais de cunho social, né? Outra questão que pode ser dita como dificuldade social é perceber o outro, imitar o outro, falar para o outro. Então, às vezes a criança fala, mas fala ecolalia, fala sozinho, ele está só ali repetindo letra, número, alfabeto, cores. Ele não está comunicando nada com o outro, né? Então, pode ser ali déficit na comunicação social. E nas crianças mais avançadas, que já estão ali conversando, pode ser déficit na comunicação social, ele só falar de um tema. Então, todo lugar que ele chega, ele só fala de dinossauro. E aí é um déficit social também, porque socialmente a gente geralmente não fica ali só falando sobre o mesmo tema em diferentes ambientes, né? Então, a gente tem que olhar principalmente para essas dificuldades nessa esfera. Do outro lado, temos outra esfera, que também é um marcador do diagnóstico do autismo, né? Então, presença de comportamento restrito e repetitivo. Se não tiver prejuízos nessa esfera amarela aqui, não é autismo, gente. Pode ser outro diagnóstico, mas o autismo precisa ter marcadores aqui. Então, quando as pessoas dizem assim, mas ele é carinhoso, ele não é autista, mas ele olha no olho. Não é dessa forma o diagnóstico, né? O diagnóstico é a gente olhar para essas duas esferas, logicamente, que existe o DSM-5, né? Que te dá um panorama ali mais detalhado, mas precisa ter alterações nessas duas esferas. Então, o que é comportamento restrito e repetitivo? Pode ser a criança enfileirar, tá ali repetindo, né, aquele padrão. Pode ser ficar fazendo flapper repetitivo. Pode ser só gostar daquela mesma roupa, só querer passar pelaquele mesmo percurso, só comer aquele mesmo alimento. Pode ser um padrão comportamental, geralmente sensorial, mas pode ser comportamental. Só falar sobre aquele mesmo assunto,
só querer brincar com letras, só querer brincar com dinossauro. Tudo que é muito repetitivo e restrito pode estar dentro desse padrão de autismo. E aí a gente pega uma criança que a gente já sabe que ele está com autismo, né? Que ele tem essas características aí do autismo e a gente, às vezes, foca nisso. Então, se ele só gosta de letra, ele só vai brincar com letra. Se ele só gosta de dinossauro, ele só vai ganhar presente de dinossauro. E aí a gente fica ali estimulando a criança a ficar com um comportamento ali restrito e repetitivo. E a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa ampliar. Então, se o repertório dele é dinossauro, vamos ensinar ele a brincar de outras coisas. Se o repertório dele é só letra, vamos ensinar ele outras habilidades. Então, a gente precisa sair desse restrito e repetitivo para ampliar as habilidades, né, dessas crianças, dessas pessoas, porque senão fica com aquele hiperfoco, às vezes isso atrapalha até a interação com os outros, aprender novas habilidades. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, que eu vejo muita criança com autismo que estão focando mais ainda no hiperfoco, estão esquecendo de ensinar ali as habilidades que essa criança ainda não tem, né? Então, isso aqui também fica um alerta para vocês pensarem nisso. Quando a gente for começar ali as estratégias de treino de fala, a gente vai ensinar exatamente as dificuldades da criança. Eu não vou ficar enfatizando na letra, no número, no dinossauro, que ele já é bom, né? Eu vou planejar um ensino em cima das habilidades que estão faltando, né, que estão em déficits. Ou a gente foca nas habilidades que estão em excesso, por exemplo, excessos comportamentais, bate a cabeça, se joga, isso é um excesso, aí a gente vai reduzir isso. Então, a aba, ela diminui excessos comportamentais, ou as habilidades que estão muito em baixa, a gente instala para elas ficarem mais em alta, digamos. O raciocínio sempre é esse.